E aí, tudo bem? Essa semana deu o que falar na internet aquele vídeo do advogado lá de Santa Catarina que, enquanto fazia uma sustentação oral no Tribunal de Justiça, ele acusou um desembargador de estar vendendo sentença. Quem me acompanha nas redes sociais e também na minha lista de transmissão do WhatsApp, viu que eu ainda não me manifestei sobre o assunto. O que eu fiz até agora foi querer ouvir a opinião de todas as pessoas que me acompanham. E olha, já recebi centenas de manifestações, algumas condenando o desembargador, outras condenando o denunciante, dizendo que ele não agiu certo, ou dizendo que ele agiu certo, que foi muito corajoso. E eu prometi que eu ia dar a minha opinião sobre o caso. E esse vídeo é justamente isso. Quero passar para vocês a minha opinião sobre tudo o que aconteceu. Agora, nós vamos fazer uma análise técnica daquilo que aconteceu. Como ainda não se sabe se a denúncia é verdadeira, se o advogado tem prova ou não tem daquilo que ele falou, logicamente, eu vou me resguardar no direito de fazer uma análise técnica. E o que é uma análise técnica? É uma análise sobre o procedimento que foi utilizado para fazer aquela denúncia. Tá certo, não tá certo? Daquele jeito que tem que fazer? Existe um outro jeito? A lei prevê forma para se fazer esse tipo de denúncia? Então, vamos lá. Agora, é claro que eu tenho consciência que eu estou analisando a situação de uma forma fria, depois que tudo já aconteceu, fora do calor dos fatos, é muito mais fácil analisar. É como faz aquele comentarista de futebol, né? Que ele assiste o lance 10 vezes, ele dá zoom, ele dá replay, ele volta, ele para depois falar que o bandeirinha errou porque não marcou um impedimento em que o atacante estava 10 centímetros adiantado. O que nós vamos fazer aqui é alguma coisa parecida. Mas mesmo assim, por que eu acho importante fazer essa análise técnica? Porque você, na sua carreira, na sua vida como profissional do direito, pode ser que você encontre, que você se veja numa situação semelhante. E como que você vai agir? Olha, eu posso começar então fazendo a análise técnica e dizendo que infelizmente o advogado não agiu da forma acertada. Tá? Quando se faz uma sustentação oral num tribunal, o objetivo daquela fala não é fazer nenhum tipo de denúncia, não é levantar suspeição ou impedimento do julgador. O objetivo é sustentar por que aquele recurso tem que ser mantido, tem que ser acolhido, se foi você que apresentou o recurso, ou por que o recurso não deve ser acolhido, se no caso o recurso é da parte contrária. Não cabe na sustentação oral qualquer tipo de denúncia, especialmente denúncia do tipo em que foi feito pelo advogado. Qual que é o caminho a seguir? Se você fica sabendo, então, que o juiz ou o desembargador está querendo se vender, está oferecendo dinheiro para julgar favorável, o que você tem que fazer? Eu recomendo, primeiro, que você faça uma denúncia sigilosa ao Ministério Público para que possa se investigar todos os fatos, colher todas as provas e, se possível, inclusive, prender em flagrante quem está fazendo isso. Tá? E o segundo passo, e acredito que até o mais importante, é você apresentar a exceção de suspeição. O Código de Processo Civil, lá no artigo 145, ele traz o modo e o prazo para se alegar a suspeição daquele juiz que tem interesse no resultado do processo. E é lógico que se o juiz está pedindo dinheiro para julgar favorável ou contrário a uma das partes, ele tem interesse no resultado daquele processo. Nesse exemplo que nós estamos tratando, nesse caso lá de Santa Catarina, eu não sei se o advogado teve o cuidado de alegar a suspeição dentro de 15 dias, como prevê a lei. Se ele não fez isso, de nada vai valer todo aquele rebuliço que aconteceu na audiência, porque ele não vai conseguir afastar o julgador do julgamento. Também não sei se ele fez a denúncia perante o Ministério Público, se ele se cercou de provas. Como eu disse, eu não estou entrando no mérito da questão, estou fazendo uma análise técnica. Então, tecnicamente, o mais correto seria fazer a denúncia ao Ministério Público, apresentar todas as provas, conseguir uma prisão em flagrante pelo crime, se for o caso, e, paralelamente, apresentar a exceção de suspeição, que está prevista lá no artigo 145, e, eventualmente, no Tribunal de Justiça em que você estiver atuando, pode ter uma regulamentação específica. Basta que você veja lá no regimento interno. Agora, outra providência a ser tomada também seria uma denúncia na corregedoria, a qual está submetido aquele desembargador, ou mesmo no Conselho Nacional de Justiça. Os dois órgãos são responsáveis por tomar toda medida contra qualquer atitude que desvie da atitude correta de um magistrado. Então, seja na Corregedoria ou no Conselho Nacional de Justiça, também cabe a apuração de qualquer desídia profissional pelo magistrado. Então, tecnicamente, essas seriam as providências a serem tomadas. Uma outra pergunta que circulou pela internet, que eu queria responder aqui também. Deveria o advogado ser preso
no momento em que ele fez essas denúncias, em que ele chamou o desembargador para porrada, chamou ele de bandido. Aliás, o que eu quero saber? Poderia ele ser preso? Olha, infelizmente muita gente não sabe, muitos advogados desconhecem, muitos juízes desconhecem que o Estatuto da Advocacia, ele prega lá no seu artigo 7º, se eu não estou enganado, que o advogado só pode ser preso quando ele está no exercício da sua função pela prática de crime inafiançável. E os crimes que ele teria em tese cometido aí, nesse vídeo que está circulando, seria o crime de desacato e também talvez o crime de calúnia, se ele não conseguir provar aquilo que ele falou, 2 crimes afiançáveis, ou seja, não poderia o advogado ser preso em flagrante. Veja que o próprio desembargador que foi o ofendido, ele demonstrou desconhecer essa regra, essa prerrogativa do advogado, uma vez que ele pedia lá para o presidente da sessão para que prendesse em flagrante o advogado. O advogado, então, no caso, não poderia ser preso em flagrante, uma vez que os crimes são afiançáveis. Então, fica isso também para que você conheça. Agora, meus queridos, quais são as 2 principais lições que nós podemos tirar desse caso? A primeira delas, que eu reputo muito importante, é que nós precisamos ter controle emocional em tudo que a gente faz na nossa vida. Eu sei que às vezes a gente fica indignado frente à injustiça, fica indignado frente à corrupção. Agora, isso não nos dá direito de também ofender as outras pessoas. A gente, quando perde o controle emocional, eu sempre digo isso, a gente perde a capacidade de raciocinar, a gente perde a capacidade de concatenar as ideias. Vocês vejam no vídeo, o advogado no final já não conseguia nem manifestar, nem apresentar a denúncia que ele realmente queria apresentar e que até usou o local adequado, porque ele ficou visivelmente abalado emocionalmente. Então, a primeira lição, controle emocional. Porque com controle emocional você sabe pensar técnica e estrategicamente. Foi a melhor estratégia utilizada pelo advogado? E se ele não tiver prova suficiente, agora ele não vai mais conseguir apurar nada. Se ele tivesse feito a denúncia silenciosa ao Ministério Público, talvez a investigação pudesse continuar e ele ia colher muito mais provas daquilo que ele alegou, que a gente desconhece hoje o que ele tem para comprovar. E a segunda lição, e talvez eu ache a mais importante, é que a gente tem que começar a aplicar na nossa vida diária, no nosso dia a dia, um princípio básico do direito, que é o princípio do contraditório. Eu vi muita gente colocando nas redes sociais, praticamente execrando o desembargador, dizendo que onde já se viu que isso tinha que acontecer mesmo, porque bandido tem que ir para a cadeia. Alguns massacrando o próprio advogado, que onde já se viu que ele não deveria ter agido assim. Agora, meus queridos, nós estamos julgando com base em apenas uma versão. Nós não deixamos que se aplicasse o contraditório, ainda não se ouviu o desembargador, ainda não se colheu sequer prova das denúncias. Então, uma lição para a nossa vida. Não julguemos pessoas, e muito menos sem dar o direito dessas pessoas se manifestarem sobre a acusação. Temos que julgar sim fatos, e sempre depois de ouvir a outra parte e depois de conhecer todas as provas. Se você aplicar esse princípio não só profissionalmente, mas o contraditório na sua vida, você vai ver que a sua vida vai melhorar e muito, porque você vai deixar de julgar pessoas para julgar fatos e você vai fazer um julgamento com muito mais chance de se aproximar da justiça, porque quando se ouve o contraponto, quando se ouve o outro lado e quando se apresentam as provas de ambas as partes, a gente tem uma grande chance do nosso julgamento ser muito mais justo. E eu acho que ninguém vive por aí para fazer julgamentos injustos, seja nas redes sociais ou seja pessoalmente. É isso aí, essa é a minha singela opinião. Quero dizer que eu respeito muitas opiniões em sentido contrário, tá? Não quero que a minha opinião te convença, muito pelo contrário. Eu quero aprender se você tem um ponto de vista diferente. Esse é o meu, espero que ajude na sua reflexão. Um grande abraço e até a próxima.